Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui novamente no Centro Espírita Apóstolo do Bem, em Indaiatuba, para a nossa reflexão semanal sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Nós pedimos a todos que serenem seus espíritos para em prece levarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo a proteção de Jesus e dos espíritos mantenedores dessa casa, que possam nos auxiliar no desenvolvimento e na compreensão do tema que foi escolhido e que possamos ter esse entendimento servindo como guia para nosso procedimento e nossa exemplificação da nossa doutrina lá no mundo, lá fora. Pedimos então a todos essa compreensão e pedimos permissão a essa espiritualidade para darmos a nossa reflexão da noite por iniciada. Sempre que a gente conversa sobre a morte, ninguém gosta de falar de morte, né? Mas nós espíritas não podemos pensar assim, porque para nós a morte não existe, né? O espírito é imortal. Deus é eterno, não teve princípio, não terá fim. E o espírito é imortal. Ele teve princípio, mas não terá fim. E dessa forma, nós devemos nos preocupar um pouco em pensar a respeito do nosso retorno ao mundo espiritual. Todos nós, quando viemos para cá, viemos com uma programação definida e com uma data de validade. Essa data de validade, em algum momento, vai vencer. E nós teremos que retornar ao mundo espiritual. E então hoje nós resolvemos falar sobre a necessidade de nos preocuparmos com o retorno ao mundo espiritual, porque numa leitura do espírito Nélio Lúcio, através de uma página que ele ditou para Francisco Cândido Xavier, e baseado nas considerações e reflexões feitas por Carlos Bacelli, eu resolvi montar esse conjunto de citações aqui para que nós pudéssemos entender melhor o que se passa e que maneira nós temos de proceder para evitar determinadas coisas. Então nós sabemos que o desencarne é uma lei natural, né? Nós devemos estar sempre preparados para ele, porque a morte é inevitável para nós humanos. O retorno ao mundo espiritual, ele se assemelha a uma viagem que um dia nós teremos que fazer. Vamos sair daqui e voltar para o local de onde viemos para preparar novas encarnações e dentro dessas novas encarnações que nós vamos caminhando rumo à evolução. O Nélio Lúcio, então, em seu livro A Colheita do Bem, esse livro aqui, uma página ditada em 1950 para Francisco Cândido Xavier, ele diz várias coisas, mas eu separei esse trechinho aqui que eu quero comentar. Ele diz assim: cada desencarnação é regresso de um lutador, mas qual ocorre nas batalhas que vocês conhecem aí, o número dos feridos, dos desajustados e dos loucos é sempre quase esmagador sobre a percentagem reduzida dos heróis. Então vejo que é muito importante se você está falando, que nós somos lutadores que estamos aqui na vida lutando para conseguir dar mais alguns passos em direção à nossa evolução. Mas que, qual as batalhas que nós conhecemos das guerras, quando acaba aquele período, os que voltam, normalmente, o número de heróis é muito menor do que o número de desajustados e de feridos que retornam dessa batalha. Continuando, ele diz: geralmente na Terra, quem volta do combate é candidato infalível ao hospital, onde atende a mutilações e chagas por tempo indefinido. Quem retorna do círculo carnal para a espiritualidade, igualmente traz consigo dificuldades enormes, tá?
que nós vamos ver quais são essas dificuldades. Mente presa a objetos amados, aquele apego que a gente tem a objetos materiais, a pessoas, coração encarcerado em sentimentos inconfessáveis, interesses atados a objetivos inferiores, desilusões intraduzíveis, desacertos numerosos, doenças convertidas em vícios do pensamento, caprichos menos construtivos e perturbações da visão interna. Então vejam que esse retorno não é tão simples quanto nós pensamos. E à medida que nós não procedemos ou não procedamos da maneira que foi programada, que nós façamos escolhas erradas durante o nosso período aqui, nós vamos voltar para lá com algum mérito, mas com uma grande quantidade de problemas novos que nós criamos, né? Então, qual que é a situação do retorno? Ninguém reencarna para fracassar. Ninguém reencarna para ser derrotado. Nós reencarnamos para vencer. Nós reencarnamos com a esperança de que essa luta nós vamos triunfar, né? Então lembremos que a nossa encarnação, ela foi endossada, foi recomendada pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos familiares espirituais já desencarnados, que participaram desse preparo da nossa volta do mundo espiritual para a Terra. Então, esse endosso nos leva a ter mais motivação, a ter mais ânimo de saber que eles estão nos aguardando no retorno. E seria muito agradável para nós, como quando nasce uma criança, nós recebemos essa criança com sorrisos e alegria, que nós, ao nascermos de volta no plano espiritual, eles possam nos receber com essas mesmas alegrias e esses mesmos sorrisos. No entanto, normalmente a gente tem algumas decepções com relação a isso. Muito bem. Então, nesse texto, quando ele fala a respeito das dificuldades, ele diz que realmente, às vezes, a gente chega com algum mérito, mas também com uma dívida não muito pequena. Às vezes nós retornamos ao plano espiritual com alguma conquista, mas por muito pouco mesmo, nós deixamos de conquistar coisas maiores por falta de paciência, por falta de compreensão, por falta de coragem, falta de oração, de confiança em Deus. E para romper com esse apego à matéria, nós precisamos confiar em Deus. É um ponto principal. Então nós precisamos, para nos desvencilharmos dessas amarras que o Nélio Lúcio cita aqui no texto que nós lemos, nós precisamos exercer o desapego às coisas materiais e o desapego às pessoas. Ninguém é propriedade de ninguém. Para a gente dizer que é dono da pessoa, eu sou seu dono, você me pertence. Ninguém é dono de ninguém. Só quem pode dizer que é dono de nós é Deus. É o único que tem nossa propriedade, porque foi Ele que nos criou. Então nós criamos determinados apegos às pessoas, a familiares. É natural pelo amor que nós sentimos, mas nós não podemos deixar esses apegos às pessoas, às coisas materiais, nos escravizarem e fazer com que a gente fique se arrastando aí de encarnação em encarnação e às vezes encarna e reencarna 6, 10 vezes e não sai do lugar, fica sempre cometendo os mesmos erros. Então nós temos a nossa mente presa a esses objetos, presa a essas pessoas, presa à parentela, muito ligada a sobrenome. Se nós formos ver na antiguidade, os principais agentes do movimento e do desenvolvimento naquela época, eles não tinham sobrenome. Era Jesus de Nazaré.
Paulo de Tarso, porque era cidadão de Tarso. Maria de Magdala, porque era de Magdala. José da Galileia. Então, nós vamos ver que se apegar a nomes, a sobrenomes, isso tudo não nos leva a nada. Nós devemos seguir, procurar seguir a lei de Deus, praticando a caridade e procurarmos não nos responsabilizarmos pelo sofrimento de uma outra pessoa, né? Toda vez que nós fazemos isso, a gente adquire débitos para serem acertados depois, né? Então, para trabalhar pela libertação e a renovação do nosso espírito, nós precisamos chegar a essa situação de nos desapegar dos bens materiais, desapegar das pessoas, no sentido de não é ficar pegajosa. O apego a gente tem pelo amor que a gente sente aos nossos parentes, mas nós não precisamos ficar escravizados a isso, né? Esse relacionamento, o relacionamento que a gente tem com as pessoas, não só familiares, ele é um relacionamento difícil, né? Chico Xavier falava que ele recebeu a mensagem de Dr. Inácio falando que o relacionamento é o maior problema para os seres humanos. E quem é o maior problema no relacionamento? É o próximo. O próximo é uma pedra de tropeço para nós. Se nós conseguirmos fazer essa pedra de tropeço se transformar num degrau, nós subimos. Senão nós tropeçamos e caímos. Então nós temos que procurar fazer com que o nosso próximo seja o nosso aliado, porque também entender que se todos somos filhos de Deus, o próximo é nosso irmão. Como nós temos essa dificuldade de entender Deus como nosso Pai, mas não aceitar o próximo como nosso irmão, né? Então, quem sabe que desencarnou, é muito importante, porque quando nós desencarnamos, a tendência é a pessoa, às vezes, não tomar consciência de que está desencarnada. O apego dela às coisas materiais é tão grande, o apego às pessoas é tão grande, que ela desencarna e não sabe que desencarnou. Se nós nos lembrarmos de um filme que passou há pouco tempo, chamado Sexto Sentido, nesse filme tem um cara, que é o Bruce Willis, que é psicólogo, e um menino que acompanhava ele, e ele cuidava desse menino como psicólogo. E o Bruce Willis, esse psicólogo, ele toma um tiro e morre, mas ele continua lá na casa acompanhando o menino, ele não sabe que morreu, ele não tomou consciência de que morreu. E o menino, que era médico, foi contornando ele, levando ele e aceitando ele conversar, conversando com ele, até mostrar para ele que o morto era ele. E ele não sabia, ele não tinha essa ideia. E quando nós vamos conversar com muitas pessoas, né, essas pessoas, nós sempre temos a lembrança das coisas que aconteceram na Terra, inclusive de encarnações anteriores, mas nós nunca nos lembramos das coisas do mundo espiritual. Essas coisas, elas estão empanecidas na nossa visão, né? Mas as coisas da Terra a gente lembra. E a gente vê até muitas pessoas que vão dizer, eu já vivi em outro lugar, né? Já vivi em outro país, já vivi em outra região, eu já fui fulano de tal, cicrano de tal, e vai vivendo dentro desse marasmo e dessa ilusão de que foi alguma coisa, pode até ter sido, mas nunca vai ter essa certeza aqui, né? Se não fizer uma pesquisa muito profunda para descobrir que existiu realmente aquilo lá, e até com informações espirituais para saber isso. Então isso não é de interesse. Então a pessoa não precisa ficar assim, vai descendo, nem com essa vontade de ter sido alguém muito importante. O importante é ser importante agora, que esse é o momento que nós estamos encarnados.
Então, dentro dessa encarnação, nós vamos ter que fazer com que esse trabalho nosso de fazer o bem, tratar o nosso próximo com amor, principalmente o próximo que está mais próximo de nós, são os nossos familiares, né? E lá dentro da família, onde estão os grandes problemas, as nossas pedras de tropeço começam dentro da família, dentro do lar, da parentela que nós temos, ali começam os nossos problemas. E nós temos que aprender a relacionar, porque se nós criamos, a cada encarnação que a gente vem, a gente cria novas inimizades, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? E a gente vê o problema aqui na Terra, que o Chico Xavier nos diz que a cada 4 desencarnes que tem na Terra, 3 espíritos ficam por aqui mesmo, rodeando aqui, vivendo do lado da gente, achando que ainda estão aqui no mundo vivos. Só um consegue atingir o plano espiritual. Então veja que é uma coisa muito séria, porque nós estamos desencarnando o espírito, mas não estamos desencarnando o pensamento. Então nós continuamos com o pensamento ligado na Terra. E isso é muito prejudicial para nós. Tá? Muito, muito difícil de relacionar isso. Quando a gente desencarna o espírito, mas não desencarna o pensamento, fica difícil nós nos desligarmos daqui do plano material e levar uma vida de continuidade no plano espiritual. Isso daí nós temos vários exemplos disso, né? O espírito, nós já sabemos, o espírito vive na Terra e no mundo espiritual, na Terra e no mundo espiritual, na Terra e no mundo espiritual. Mas, como eu disse, a gente não tem lembrança do mundo espiritual. A gente só procura ter as lembranças que nós temos da Terra, né? O Bacelli, inclusive, cita o caso de uma mulher que apareceu lá numa reunião dele em Uberaba, ou em Pedro Leopoldo, não me recordo, e essa mulher chegou para ele, mulher muito bem arrumada, toda bem vestida, né? Parecia uma rainha mesmo. E ela chegou para ele e disse assim: ô Chico, estão me dizendo que eu fui Maria Antonieta em outra vida. O que você acha? O que você pensa disso? Então, veja bem, a mulher vai procurar o Chico Xavier, uma figura que tinha tanta coisa para fornecer para ela, espiritualmente, e ela vai perguntar o que ele acha do que estão dizendo de que ela foi Maria Antonieta em outra encarnação. O Chico deu uma resposta, segundo o Bacelli, até bem forte para ela, né? Porque ele olhou para ela e viu assim: pô, essa mulher não está batendo bem da cabeça, né? Aí ele falou assim: minha irmã, deve ter sido mesmo, viu? Porque as lavadeiras estão todas no céu. Então, ali ele calou a boca daquela senhora que estava querendo falar sobre um assunto que ela desconhecia e, por ouvir falar, começou por vaidade a achar que tinha sido uma rainha, né? Pode até ter sido, mas isso não é o mais importante. Vivi na França, vivi lá, isso não tem muito significado, né? Então, essa qualidade da nossa encarnação, ela é muito importante, como nós levamos a encarnação aqui na Terra. Por quê? Porque a qualidade da nossa desencarnação vai ser proporcional à qualidade da nossa encarnação. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual, normalmente a maior decepção que o espírito tem quando desencarna e chega no plano espiritual é o tempo perdido, o tempo que ele perdeu aqui na Terra com abobrinhas, com bobagens. Todos nós, eu estou falando para todos nós, não é só para vocês, não estou falando para mim, principalmente, que minha boca está mais perto do meu ouvido, eu vou escutar isso primeiro. Tá? Então vocês vejam que nós chegamos lá no plano espiritual
E a hora que a gente chega, a gente tem uma decepção quando vê a nossa encarnação, fala, nossa, mas olha o tempo que eu perdi com bobagem, tempo com discussões fúteis e conversas infrutíferas e não valeu de nada, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a qualidade da nossa encarnação vai ser proporcional à qualidade que nós tivemos na nossa encarnação, tá? E falando mais com respeito ao mundo espiritual, lá no mundo espiritual nós vamos ser recebidos, inclusive por esses parentes, esses familiares que endossaram a nossa reencarnação, que vão lá nos receber para ver, né, como é que nós estamos. Ele já deve estar sabendo por antecipação o que nós deixamos de cumprir, o que nós não cumprimos, tá? Então a situação lá é diferente. E quando nós estamos num mundo de regeneração, nós precisamos tomar sentido de realmente se arrepender das coisas erradas que fez, tentar fazer o máximo do bem possível para o próximo, né? Perdoar, exercer o perdão. Vamos começar desculpando as pessoas. Nós temos muita dificuldade de perdoar, então vamos começar desculpando, né? E quando nós falamos em qualidades da desencarnação, uma das qualidades para a gente desencarnar é exatamente a gente conseguir desencarnar o pensamento. Porque se nós não conseguirmos desencarnar o pensamento, ficarmos presos a essas coisas materiais aqui da Terra, nós vamos ter dificuldade de nos localizar no plano espiritual. Às vezes não conseguimos, como diz Chico Xavier, nem sair daqui da Terra. Vamos ficar por aqui, perturbando as casas, as famílias, perturbando o pessoal e rodando aí de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo, né? E com relação a isso, no livro E a Vida Continua, o Emmanuel, ele fez o prefácio do livro, né? Ele diz, esse livro, ele faz o relato da vida de um senhor chamado Ernesto Santini e de uma senhora chamada Emelinda Serpa. Essas duas figuras não se conheciam. O Ernesto Santini e a Emelinda Serpa foram se conhecer num hotel que estavam hospedados em Poços de Caldas, onde os dois separadamente foram para fazer uma semana de repouso, que iam se submeter a uma cirurgia de alto risco em São Paulo. Se conheceram lá no hotel, cada um contou sua história, estou passando por isso, vou ser operada em São Paulo. Ela contou que estava passando por aquilo e que ia ser operada também em São Paulo, tinha ido para lá descansar, repousar antes da cirurgia. E eles foram para a cirurgia. Foram para a cirurgia e depois se encontraram no corredor do hospital do além. Os dois desencarnaram na cirurgia. Eles se encontraram no hospital do além. E quando a dona Emelinda viu o senhor Ernesto, falou: "Ô, senhor Ernesto, o senhor está tão bem, hein? Veja que a cirurgia ele fez bem." Veja só, eles não se deram conta de que tinham desencarnado. Eles ainda estavam com o pensamento preso aqui na Terra, achando que aquele era o corredor do hospital aqui da Terra. Falou: "O senhor está muito bem, o senhor está bem corado, estou vendo que o senhor está bem disposto." Falou: "A senhora também, dona Emelinda, está muito bem." Ela falou: "A minha cirurgia correu muito bem, eu até estou esperando aqui a minha alta para ir embora." Só que duas coisas não ocorriam nesse hospital. Eles não eram visitados por parentes e o hospital não falava em conta. Então, como diz o
Bacelli, se algum dia nós ou vocês forem internados num hospital, acordarem no hospital, essas duas dicas ficam, né? Se vocês não forem visitados por parentes, ou se o hospital principalmente não falar em conta, em cobrança, é porque a casa caiu. Né? Então fica fácil de entender que está desencarnado. Né? E eles não tinham se dado conta que tinha desencarnado. Né? E veio até uma terceira senhora falar com eles lá e falar assim: vocês estão aqui há pouco tempo, né? Mas eu ouvi falar hoje no corredor que nós estamos mortos. E a mulher foi dar a notícia aí que eles receberam aquilo e que foram saber que eles tinham morrido. Olha que coisa terrível que é. Né? Então nós precisamos, meus irmãos, entender essas coisas direitinho para procurar fazer da nossa vida um trampolim para nós passarmos para esse mundo de regeneração que está vindo aí. Porque senão nós vamos desencarnar, e se nós não tivermos a bagagem necessária para viver no novo cenário da nova Terra, que vai ser um mundo de regeneração, nós não poderemos mais reencarnar aqui. Nós vamos ter que reencarnar em outro planeta, que seja que possibilite você auxiliar outros habitantes, que seriam planetas primitivos. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a coisa já se afunilou, a hora é chegada, tá? Nós estamos há pouco tempo de haver essa separação do joio do trigo, tá? E uma parte da população da Terra, infelizmente, vai acontecer com a parte da nossa população o que aconteceu com uma parte da população de Capela, aquele planeta que exilou uma porção de habitantes deles aqui na Terra. Jesus os recebeu aqui na Terra, e esses exilados de Capela, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que passaram perto de 12 a 15 mil anos aqui na Terra, e depois que eles ajudaram nós aqui a crescermos, os egípcios, os hindus que estiveram no início, os arianos e os hebreus, muitos desses egípcios e dos capelinos que estavam aí, eles voltaram para o planeta deles, tiveram condição de ir reencontrar os espíritos amigos e os familiares lá. Né? Então, isso daí é muito importante, procurar entender bem o que é o espiritismo. Por que o Espiritismo fala que a morte não existe? O que é a reencarnação? Como a reencarnação está ligada ao tempo de vida na nossa encarnação? Essas coisas estão todas amarradas e são elas que vão definir o nosso segmento lá na frente. Tá? Nós vamos, então, procurar sempre esse caminho, né? Que é o caminho da libertação do nosso espírito desses apegos carnais, desses apegos materiais, certo? Dessa forma a gente vai conseguir, então, entender tudo direitinho que está ocorrendo, para que nós possamos seguir em frente e habitar esse novo mundo de regeneração, que depois, quando nós passarmos por esse mundo, o novo mundo nosso já vai ser mundos felizes, onde mais dores não existirão mais crueldades, mais o mal não vai mais existir nesse tipo de mundo, que nós poderemos habitar. Então, nessa semana, a reflexão que a gente queria trazer para vocês era essa, falando sobre isso, sobre a reencarnação, e queremos convidar a todos agora a se acalmarem, relaxarem seus corpos, serenarem seus espíritos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedimos forças para que possamos passar por essas provações, pedindo que nos dê luz
para que nós possamos alcançar a verdade. Pedimos a Deus que nos ajude a procurar esse caminho, o caminho do bem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós procurarmos seguir a Jesus, nós conseguiremos atingir o nosso objetivo. Pedimos então a essa espiritualidade amiga que abençoe a todos nós, que abençoe todos os que estiveram conosco nesse momento fazendo essa reflexão, e que ao sair daqui nós possamos lá fora dar o testemunho do nosso, através do nosso exemplo, daquilo que aprendemos na doutrina espírita, que possamos então ter o nosso caminho aberto para essa desencarnação que virá dentro em breve e possamos continuar seguindo nesse caminho evolutivo. Graças a Deus, graças a Jesus.